Olá, tudo bem? Parabéns por ter adquirido esse material. Eu tenho certeza que essa enciclopédia de marketing e vendas que você adquiriu, junto com esse DVD que você está assistindo aqui, vai fazer uma diferença, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Eu vou estar comentando com você aqui os 16 fascículos, um por um, facilitando o seu estudo na enciclopédia. Eu vou estar sempre me referindo à enciclopédia. Então vamos começar com o número 1. Aí na enciclopédia sua, o número 1, ele vai da página 1 à página 16. Como tudo na vida que é importante, é simples, mas não é fácil. Caminhar num cabo de aço de um prédio para outro é simples. É só colocar um pé na frente do outro, é verdade? Mas não é fácil. Quem não sabe, cai. Vender é satisfazer necessidades reais ou imaginárias do cliente. Porque às vezes uma coisa que não parece ser necessidade para você, é necessidade para o cliente. E quem vai determinar isso é ele ou ela. O seu trabalho como vendedor de produto, de serviço, de ideia ou de talento, vai ser suprir essa necessidade real ou imaginária. E é uma coisa muito tênue a diferença entre influenciar e manipular o seu comprador. Quando que você está influenciando, quando que você está manipulando? Porque esse material que você vai aprender aqui, tanto pode ensinar você a manipular o seu cliente, quando pode ajudar a influenciar o cliente. Qual é a diferença? Você sabe entre influenciar e manipular? A diferença está no resultado. Se o seu produto, serviço, ideia ou talento for ajudar o seu cliente, for satisfazer a necessidade do cliente, for ser uma solução para o cliente, você nesse processo de venda, você está apenas influenciando. Se por outro lado, você vai passar para o cliente algo que não vai satisfazer as necessidades dele, você na realidade está manipulando. Então, recorde-se disso, lembre-se disso. Manipular e influenciar depende do resultado. Vender é uma arte-ciência. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você já viu algum passarinho voando com asa só? Não. Então aqui, para vender você tem 2 asas. Uma asa é a razão, a outra asa é a emoção. Então é uma arte-ciência. Tem uma parte artística e tem uma parte científica. Claro que existem vendedores natos, existem vendedores que sabem como fazer isso sem nunca ter feito curso nenhum, você deve conhecer alguns. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você é a seguinte: de onde que eu estou saindo? Porque se eu telefono para você e você me diz assim, como é que eu chego aí onde você está? E eu pergunto para você, onde você está? E você me responde que não sabe, vai ficar difícil orientar você para chegar aqui, não é verdade? Então, a mesma coisa ocorre aqui. Eu estou perguntando para você, de onde você está saindo? Ou seja, quanto que você tem de parte artística, parte cênica, e quanto que você tem de parte científica. Eu aqui só posso passar para você o conhecimento científico, a prática, essa desinibição que você vai ter com o processo, isso vai correr por sua conta. Eu vou fazer o meu 50%, espero que você aí esteja também fazendo os seus 50%. Então é um processo que nós vamos trabalhar juntos, entendeu? Juntos, eu e você. Então nós já cobrimos o primeiro fascículo. Então eu quero que você vá até o primeiro fascículo, da página 1 à página 16, e veja lá isso tudo que eu falei aqui, claro que aqui resumido, você vai ler, e depois seria interessante você voltar a assistir essa parte do DVD e ver o que você está aprendendo lá com aquilo que eu estou falando aqui. Vamos agora para o fascículo número 2. Você se considera um bom vendedor? Você vai encontrar isso aí na sua enciclopédia Saber Vender, da página 17 à página 32. Eu quero começar discutindo com você os elementos básicos do processo de venda. O processo de venda ele se caracteriza por um tripé. Nós temos as pessoas envolvidas, nós temos os bens envolvidos e nós temos a lucratividade. Porque ninguém vai querer vender se não ganhar dinheiro, não é verdade? Só que a lucratividade aqui vem como consequência. Aliás, o melhor jeito de você ganhar dinheiro na vida é como consequência e não como causa. Quando você estiver ganhando dinheiro como consequência, tudo bem.
Então, primeiro você vai prestar um serviço, vai oferecer um produto, um serviço, uma ideia, um talento para quem está precisando. E como consequência, claro que ninguém vai trabalhar de graça. Então nós vamos ter que trabalhar com as pessoas, vamos ter que trabalhar com os bens e vamos ter que trabalhar com a lucratividade. Então vamos ver primeiro as pessoas. Quais são as pessoas envolvidas? Você tem o comprador e você tem o vendedor, que no caso é você, né? Você também não deixa de ser um comprador. Todos nós somos clientes. O comprador, o que ele quer? Quando você vai fazer uma compra, o que você quer? Você quer satisfação, certo? Agora, o vendedor, por outro lado, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter motivação, ele vai ter que ter atitude, ele vai ter que ter habilidade de vender. É isso que você vai aprender aí nesse fascículo 2, nessa parte 2 da enciclopédia que nós estamos discutindo aqui, que vai da página 17 à página 32. Então aí você vai aprender as habilidades. Você tem a habilidade, você tem a atitude de um vendedor, você tem a motivação, porque quando você tem motivação, a motivação te dá energia. Mas só a motivação não é suficiente. Tem muita gente motivado para ganhar dinheiro, mas não é o suficiente. O sujeito passa a vida inteira e termina sem nada. Então o perfil do bom vendedor, ele tem que ter uma presença marcante, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter poder de comunicação e, sobretudo, ele tem que ter uma sistematização. O seu sucesso na vida, seja como vendedor ou seja como empreendedor, de qualquer jeito que for, necessita uma sistematização. Você vai até onde a sua sistematização te leva. Por que ultimamente, nos últimos 3, 4, 5 anos, eu atingi um patamar e não passo desse patamar? Porque a sistematização sua levou você até aí. Se você quiser passar para outro patamar, você vai ter que melhorar esse processo de sistematização. A presença é importante, uma presença marcante, a sua aparência é importante, o que você fala é importante, como você fala o que você fala é muito importante. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem uma canção cantada pelo seu cantor favorito, que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não tem o mesmo impacto, não é verdade? Quando você vai no show do seu cantor favorito, você nem sabe o que ele vai cantar. Não interessa o que ele cantar, você gosta, não é verdade? Porque ele é seu cantor favorito. Então, não é tanto o que você fala. Claro que o que você fala é importante, mas muito mais importante do que o que você fala é como você fala o que você fala. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que está contando, é como eu estou falando o que eu estou falando. Isso tudo vai dar uma série de habilidades para você, habilidades no vender, tá? É isso que nós estamos discutindo. Então você vai lá na página 17, a página 32, leia com carinho, analise, volte, assista essa parte do DVD e você vai ver que já começa a modificar na sua cabeça. Porque eu vou passar para você aqui uma série de conhecimentos, e esses conhecimentos vão construindo em cima de outros conhecimentos e vai ser a diferença que vai fazer a diferença. Muito bem? Agora nós vamos para o fascículo que seria o correspondente ao fascículo 3, que aí na enciclopédia sua vai da página 33 até a página 48. Vende mais e melhor, quem sabe agregar valor. Você conhece o conceito de agregar valor? O que é agregar valor? Você imagina o café colhido no campo, você imagina o café sendo vendido, sendo exportado, sendo feito, sendo servido numa casa de café em Paris. E você senta lá para tomar o café. Você acha que o café que é servido lá em Paris, ele tem um preço parecido com aquele que sai do campo? De jeito nenhum. Isso vai sendo agregando valor, agregando valor, agregando valor. E agora eu pergunto para você, quem é que ganha mais? O agricultor que plantou e colheu o café ou o dono da casa do café lá em Paris? Eu sei que você vai responder. Claro que é o dono da casa do café em Paris, porque é o que mais agregou valor. Então, agregar valor é muito importante. E que você não é, na realidade, um vendedor. Você é um consultor de negócios. Se você pensa simplesmente como sendo um vendedor, você vai ganhar pouco.
ou pode ganhar, não pode até ganhar muito, mas é mais exceção. Agora, se você se considera um consultor de negócios, ou seja, você vai ajudar o seu comprador a resolver um problema que o comprador tem na empresa, aí você vai agregar valor. É isso que nós estamos falando. E como é que você faz para fazer isso? Primeiro você tem que conhecer o cliente. Tem jeito de você fazer sem conhecer o cliente. E como é que você conhece o cliente? Você observa, você escuta. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Você já viu numa migração de pássaros, quando está chegando a época do inverno, o outono para o inverno, eles começam a migrar, e eles passam, você já viu que eles têm todo o mesmo tipo, a mesma cor, a mesma raça? Pássaros da mesma raça voam juntos, é verdade? Então você está vendo a tendência, nós gostamos de pessoas iguais a nós. Pensa nos seus melhores amigos, são iguais a você, mais ou menos a mesma idade, mesmo nível social, mesmo nível intelectual, mesmos interesses. Quando você conhece um cliente que é um potencial comprador, um jeito de você facilitar o processo é você encontrar esse cliente onde ele está. Ou seja, você tem que se parecer a ele, você tem que discutir os assuntos do interesse dele, você tem que avaliar que tipo de cliente é esse, se é um cliente moderno, se é um cliente amável, se é um cliente objetivo, ou se é um cliente exigente. Nós temos 4 tipos diferentes de clientes, 4 tipos diferentes de compradores. Então, um deles, eu vou chamar aqui de A, é o comprador moderno. É aquele indivíduo que gosta de curiosidade, que gosta de novidade, sai para comprar uma coisa e acaba comprando outra. Então, se você tem um desses na sua frente, você vai mostrar para esse cliente, para esse comprador, novidades. E você já tem aquele outro cliente, aquele outro comprador, que é mais amável, é mais carinhoso, gosta de conversar mais. Você também vai encontrar aquele cliente que é objetivo. Ele não quer muita conversa, ele quer que se chegue ao ponto, não fica me mostrando muita coisa. Eu não tenho tempo para isso, vamos direto ao ponto. E você vai encontrar um cliente que é um cliente exigente, ele vai te fazer perguntas, ele vai querer saber detalhes, e você vai ter que saber bastante do seu produto, porque senão ele não vai comprar. Então é muito importante você entender isso. E além disso, você vai ter que entender que existem os estilos de vida. Você tem um cara que é conservador, você tem um cara que é consciencioso, você tem um cara que é empreendedor. Então essas pessoas, elas têm necessidades diferentes. Olha aí, nessa parte da enciclopédia, examine com carinho esses 4 tipos de comprador: o moderno, o amável, o objetivo, o exigente. Começa a praticar na sua família, vê com seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos. Onde é que você enquadraria essas pessoas? Você começa a fazer o dever de casa em casa, aí você tem uma ideia. Aí você vai, seu fulano, o seu melhor amigo, como é que ele é? Ele se caracteriza como moderno, como amável, como objetivo, como exigente. Como é que é a história? É isso aí. Então vamos continuar. Sugiro que você vá da página 49 à página 64 da sua enciclopédia Saber Vender. Nós tínhamos conversado sobre pessoas, e eu falei que são um tripé, lembra-se? Tem pessoas, tem bens e tem lucratividade. Nós falamos de pessoas, tanto da parte do comprador quanto da parte do vendedor. Nós agora vamos falar dos bens e vamos falar da lucratividade. Os 3 é um tripé: pessoas, bens, lucratividades, vão fazer o processo de venda. Então, vamos falar de bens. O que eu tenho em bens? Eu tenho qualidade, eu tenho serviço, eu tenho preço, eu tenho interesse do comprador. Qualidade e preço, todo mundo compete. Você já viu uma empresa que diz assim, o meu produto é o pior do mercado? Você já viu alguém dizendo isso? Ou o meu preço é o mais caro do mercado? Todo mundo quer produzir produtos de alta qualidade e baixo preço. Está todo mundo concorrendo nessa área. Ora, se está todo mundo concorrendo no preço e na qualidade, não adianta você ficar concorrendo aí. Onde é que está o diferencial? O diferencial está no atendimento. Esse que é o diferencial. Já que está todo mundo concorrendo na qualidade e no preço, você vai desenvolver, através dessa enciclopédia, a sua habilidade de atender melhor. É isso aí, é no atendimento. E
Claro que tem que haver um interesse do comprador, né? Você vai vender uma coisa para um indivíduo que não está interessado. Se o indivíduo não é colecionador de selos e você procura vender para ele um selo, eu acho que você vai gastar o dia inteiro por nada, porque esse indivíduo não tem interesse. Então você tem que levar em consideração a qualidade, o preço, o serviço e se há ou não interesse de quem está comprando. O interesse do comprador vai depender do valor ou utilidade do produto para ele, vai depender da empatia que ele tem com o vendedor e, claro, que vai depender do poder de compra. Uma pessoa pode até querer comprar, mas ela ganha salário mínimo e o que você está vendendo custa 10 mil reais. Como é que você vai conseguir? Então é importante na prospecção você avaliar se essa pessoa tem poder de compra. Claro que muita gente fala bravatas, a pessoa quer se mostrar mais do que ela é, então dá a impressão que aquela pessoa pode sim comprar, mas na hora que você vai avaliar, não pode. Então você tem que fazer o seu dever de casa, porque não adianta nada você ter uma grande empatia com o comprador, não adianta nada esse produto ser útil e ter valor para esse comprador em potencial, mas esse comprador, infelizmente, não tem o poder de compra. Então, você faz o diagnóstico da necessidade do seu cliente e de imediato você mostra a solução. Você cria a dor de cabeça e apresenta o analgésico. Para quem está com dor de cabeça, comprar um analgésico é muito fácil. Agora, você vender um analgésico para quem não está com dor de cabeça é complicado. Ou seja, você vender um produto para quem não tem interesse, para quem esse produto não terá utilidade, é um processo bastante complicado. E com relação à lucratividade, você vai depender de duas coisas. Você vai depender do desempenho do mercado e você vai depender do valor agregado. Quer dizer, quanto que você vai ganhar de lucro? Vai depender como é que está o mercado. Num período de recessão você vai ganhar menos. Num período sem recessão você vai ganhar mais, pelo mesmo produto. Porque se o dinheiro está circulando mais, tem mais dinheiro para gastar. Então é óbvio que essa pessoa vai poder pagar mais. E o valor agregado, é aquela história. Quem é que ganha mais? É o agricultor ou é o indivíduo lá em Paris? É o indivíduo lá em Paris. Quanto mais você agregar valor, mais dinheiro você ganha. Então o segredo está aí. Agora, eu recomendo você ir aí na sua enciclopédia Saber Vender, da página 65 à página 80, onde nós vamos falar sobre um modelo poderoso de comunicação. Então, na realidade, quando você está vendendo, você tem 3 componentes que você usa para vender. Você usa a palavra, você usa o tom de voz e você usa a linguagem corporal. Não é verdade? Não interessa se você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia ou um talento. Você, para vender, você usa a palavra, a linguagem verbal, você usa o tom de voz, que pode variar, como eu estou variando aqui nessa apresentação, e você usa a linguagem corporal. Só que esses 3, a palavra, o tom de voz e a fisiologia, ou linguagem corporal, eles não têm o mesmo peso. A palavra só tem 7% do poder de convencimento. O tom de voz tem 38% de poder de convencimento. E a linguagem corporal, 55% do poder de convencimento. Ou seja, o seu corpo fala mais alto do que a sua boca. Olha que interessante. Quando você aprende isso, faz uma diferença enorme. Porque você começa a ver que, dependendo da posição que você colocar o seu corpo, dependendo dos gestos que você estiver fazendo na hora, você vai ser mais ou menos convincente. Já que o seu corpo fala mais alto que as suas palavras, o bom vendedor, ele tem uma linguagem corporal de vendedor. Então você tem que estudar com carinho aí na enciclopédia e descobrir essas nuances, porque isso aí faz uma diferença enorme na sistematização dos seus pensamentos e seus procedimentos. Então eu quero discutir com você aqui agora um modelo que eu desenvolvi de vendas muito interessante. No processo de venda você tem 3 níveis. O nível 1 que você não vende, o nível 2 que você começa a vender e o nível 3 que você vende muito. O nível 1 eu chamo de boca-ouvido. O sujeito fala,